E meu pai, ele sempre foi visionário. O grande problema do meu pai é que toda vez que ele estava bem, alguma coisa acontecia. Aí quando ele vai para... Eles montam uma sociedade para abrir um negócio de material de construção em Pirapora com o tio meu. O meu pai é muito igual eu. Ele... Todo mundo gosta dele. Tipo, é bem... era, né? Que ele faleceu. Aí ele era vendedor da loja. Aí ele montou a loja chamada Granimar lá em Pirapora. Aí depois ele começa a ganhar muito dinheiro junto com esse meu tio. A sociedade acaba, ele decide montar a própria loja dele. Quando ele estava indo bem, ele pega e sofre o AVC. Entendi. Né? Ele sofreu um aneurisma. Aí depois, quando ele melhorou um pouquinho, aí depois teve enchente. O Brasil é uma coisa assim, que quando você melhora, vem uma enchente, vem alguém que te rouba, vem alguma coisa, ele sofreu o aneurisma, que foi falha do SUS. Olha só como que... Que absurdo, né? Como que é o negócio? Meu pai, ele sofreu um derrame. Aí ele não teve sequela nenhuma no derrame. Mas aí eles fizeram um exame no meu pai e falou bem assim, ó, você tem um aneurisma. Você tem que tirar esse aneurisma. Era do tamanho de uma uva atrás do olho dele aqui. Aí ele pegou e foi no SUS para fazer a cirurgia. Fez a cirurgia. Dentro da cirurgia, ele sofre um derrame, outro derrame, uma AVC lá. Aí, quando ele sai da cirurgia, ele sai com a metade do corpo dele paralisado. Quando a gente vai descobrir, quem fez a cirurgia no meu pai? Estagiários na universidade lá de Minas Gerais. Sim, e aí? Entendeu? Eles usaram o meu pai tipo uma cobaia, o SUS. Não, e aí? E aí? A gente foi saber isso depois. Entendeu? Aí meu pai já estava bem, a gente já estava com 2 lojas. Quando meu pai sai da mesa de cirurgia, a gente decide abrir uma terceira lá em Ribeirão das Neves, lá em Belo Horizonte. Eu tava ganhando dinheiro já. Eu, com 13 anos, eu tinha uma moto que chamava BWS. Você lembra? Porque tinha a Jog de 50 cilindradas. Sim, e a Yamaha montou uma de 60 cilindradas que batia com a Jog. Com a Jog. Aí eu tinha uma com 13 anos. BWS, hein? BWS. Não lembra dessa, não? Uma azulzinha? Aí você não é nem tão mais velho do que eu, né? Você tem 40, 40, né? Pronto, eu vou fazer 38, dia 5 de março. Então, 2 anos. Aí a gente tava ganhando dinheiro. Meu pai adoece, deixa nas contas do meu irmão para comandar as 2 lojas. A loja começa... Meu irmão é bem Zé Ruela, meu irmão mais velho, que hoje ele é advogado. Um cara totalmente ignorante, totalmente... Hoje ele tá melhor. Meu pai tinha um Santana Quanto. O Santana Quanto era top demais, né? Era carrão. Ele tinha um Santana Quanto dos novos lá. Isso era 97. Meu pai comprou um Santana Quanto 0 bala. E eu falei bem assim, Walter, agora vai aproveitar. Aproveitou nada. Aí a loja foi quebrando. Aí meu irmão, para deixar o meu pai longe dos business, montou um negócio lá em Ribeirão das Neves, uma loja de material de construção lá. Ribeirão das Neves é uma das cidades mais perigosas que tem em Minas Gerais, é uma cidade na grande BH. Sim. Eu fui para Ribeirão das Neves com meu pai, eu tinha praticamente uns 16 anos, entendeu? Mas eu acho que é do meu pai, respondendo sua pergunta. Você tem essa aptidão do seu pai, vem do seu pai. Mas eu sou um cara muito aventureiro, Feitosa. Eu fugi de casa, desde quando era... Eu lembro que a primeira vez que eu fugi de casa, eu tinha uns 12 anos. Eu era doido para chegar até Montes Claros. Montes Claros é a cidade maior do norte de Minas. Uhum. Era tipo a capital lá de... É divisa com Bahia, né? Perto da Bahia. Uhum. Aí era tipo a capital. Aí o pessoal fala, Montes Claros, você tem que ir para Montes Claros, que lá você se dá bem. Aí eu, com 12 anos, eu tentei chegar até Montes Claros de bicicleta. Fiz igual o Fernando da bicicleta. Mas aí eu fui até a Barra do Guaicuí. Eu fui até... Andou de 50 quilômetros e desistiu. 20 quilômetros e desisti. Aí eu levei uns biscoitos recheados e tal. Aí quando chegou no posto de gasolina lá da Barra do Guaicuí, os homens já falavam, mas você não é filho de Sancler? O que você tá fazendo aqui? Já conhecia, porque cidade pequena. Cidade pequena. Aí eu voltei. Aí teve uma outra vez, eu já tinha 14 anos. Foi a vez que eu fui fazer peneira no Galo. Caí, eu fui, fiquei 3 meses em Belo Horizonte, passei na peneira e tal. Aí desisti da peneira porque... Tu foi jogador de futebol? Passei na peneira com 14 anos, mas não desisti. Uau. Foi um erro que... Nunca soube disso. Não, eu falei esses dias nos stories. É uma coisa que eu falo para as pessoas quando vêm para os Estados Unidos. As dificuldades, elas vão acontecer, mas você tem que persistir. Sim. Esse mesmo, eu era para ter sido um jogador de futebol. Eu saio de Pirapora, época de férias, né? Acaba ali em dezembro as aulas. Vou em dezembro,
vou para Belo Horizonte. Nem falo com minha mãe, que eu sei que tinha uma peneira, que estava tendo uma peneira lá no bairro Floresta, lá em Belo Horizonte. Aí vou para lá... 14 anos. Com 14 anos. Tu era o cão mesmo, viu? Sempre fui o cão. Eu era expulso da escola todo ano. Meus irmãos... Eu era a ovelha negra da família, velho. Sério. Meus irmãos tudo estudando quando meu pai tava com dinheiro. Que aí meu pai quebra, com 15, 16 anos, a gente tudo vai pra escola estadual, né? Meus irmãos, eles estudaram na escola estadual. Eu ficava... Teve uma época, quando chegou uma época, que minha mãe falou, não coloca o Thiago na escola particular, não, que ele vai ser expulso. Eu era expulso da escola particular. Aí entrava na escola pública. Entrava na escola pública pra passar de ano. Aí, quando eu fui na peneira, fiquei 3 meses na peneira. Eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, tô aqui em Belo Horizonte, vou ficar na casa da avó. Eu fiquei na casa da minha avó, né? E vou passar na peneira do Galo. Passei na peneira do Galo. Aí depois eu fujo de casa depois, que eu passo poucos dias morando na rodoviária em Curitiba e volto. Depois, com uns 15 anos depois, porque eu saio de casa... Isso daí eu já contei em outras entrevistas que eu fiz. Eu saio de casa com 14 anos, fico 3 meses em Belo Horizonte. Certo. Quando tava para voltar às aulas... Mas tua mãe sabia, não? Sabia. Aí ela sabia. Sim. Eu falei, mãe, vim aqui, que meu pai queria que eu ficava trabalhando nas férias. Eu falei, não, mãe, vim aqui que eu vou ser jogador de futebol. Aí eu passo na peneira, fico lá. Aí tinha um moreninho lá, um neguinho. O cara era igual o Robin, entendeu? Entendi. O cara uma vez me deu uma caneta, dei uma nele. Aí eu peguei e falei, rapaz, esse negócio aqui não é pra mim, não. Eu tinha que pegar 2 ônibus e tal. Eu falei, vou voltar pra Pirapora, que jogador de futebol. Aí mesmo assim eu tentei. Aí teve uma vez, com 15 anos, que eu tinha um amigo que chamava Neguinho. A gente chamava ele de Neguinho, ô Neguinho, ô Neguinho, ô Neguinho. O meu pai, ele já tinha feito a cirurgia. Ele já tinha... Foi antes da cirurgia. Isso é uma coisa engraçada, Feitosa. Olha só, cara. Quando meu pai, antes da cirurgia, ele era racista. Depois da cirurgia, ele não era mais. Depois que ele volta da cirurgia. Depois que ele volta do problema que ele voltou, cara, voltou um homem diferente, sensacional. Antes da cirurgia, meu pai era uma pessoa muito difícil. Pronto. Eu tenho uma pergunta para fazer isso aí. Eu vi isso. A minha pergunta é o seguinte: você acha que as pessoas têm que sofrer ao extremo para poder mudar e voltar a ser a sua essência? Porque eu tenho certeza que você conheceu o seu pai, uma parte que você não conhecia dele, depois que ele voltou da cirurgia. Meu pai antes era bom só para os outros. Então. Mas para o pessoal da família, não era bom para minha mãe, não era bom para os filhos, não. Mas depois da cirurgia... Mas ele teve que sofrer um baque, assim, que quase foi... Botou um pé lá na cova e... Depois eu dava banho no meu pai, tinha que lavar a bunda dele depois da cirurgia, entendeu? Igual aquele senhorzinho lá, o Dave, que o pessoal tava dando banho nele, a gente teve que fazer isso em casa depois que ele teve um negócio. Aí ele virou outra pessoa. Eu acho que ele viu... Quebrou o orgulho dele. Quebrou o orgulho dele, né? Eu acho que as pessoas... Tem muitas que elas têm que passar por isso. Eu passei por algumas situações que me ensinou, por exemplo, a situação do meu pai, outras situações, me ensinou que não precisou eu passar por isso para eu dar valor às pessoas. Por isso que, às vezes, quando eu vejo uma pessoa Zé Ruela, uma orelha seca, eu mando tomar naquele lugar mesmo.